Caros irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo Jesus, possa estar presente com todos nós. É com muita alegria que a gente se faz presente, a gente vem... Hoje eu estava me lembrando, seu Hélio, que faz bastante tempo já que a gente vem aqui na sociedade fazer palestra. Eu lá da casa do seu Hélio, lá, né? E daí eu estava me lembrando, o tempo passa, quando o seu Hélio me convidou, eu tinha cabelo. E o seu Hélio tinha a mesma cara, e hoje a gente olha, eu já não tenho mais cabelo, e o seu Hélio continua igual, não sei se vocês já notaram isso. O seu Hélio está sempre do mesmo jeito. E passa o tempo, a gente encontra o seu Hélio e está lá do mesmo jeito. Que saúde. Então, muito obrigado, seu Hélio, pelo convite lá atrás e por essa renovação desse convite de a gente poder estar aqui. Hoje a gente vai falar, eu vi que é a Semana Espírita de Canoas, né? E tem como tema principal lá mundos regeneradores e a paz interior. E daí dentro disso deve ter surgido vários subtemas. Quando a irmã me fez a proposta de vir conversar com vocês, eu coloquei lá crescimento moral e intelectual. Porque o crescimento moral e intelectual vai nos auxiliar para que a gente chegue nesse mundo regenerador, esse mundo de paz interior. O que é um mundo regenerador, assim, bem um toque nisso? O que é um mundo melhor? Esses dias a gente estava fazendo um trabalho em Sapucaia e eu estava mediando o trabalho e perguntei para o presidente da Federação Espírita, ele estava trabalhando com nós lá, e eu fiz a pergunta direta para ele: vem aí um mundo melhor? E a mesma pergunta que eu faço para vocês: vem aí um mundo melhor? Para a gente, vem um mundo melhor? Vem, com certeza vem. Porque quando a gente pensa assim, mundo de regeneração, é um mundo melhor. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar 5 graus de mundos, nos chamados mundos habitados. O primeiro mundo é o mundo primitivo, o segundo é o mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente está. E o próximo degrau é esse mundo de regeneração. E é onde a gente começa a equilibrar as coisas. A gente pode dizer que hoje, atualmente, no momento que a gente vive, o mal se sobrepõe ao bem. E nesse mundo de regeneração, a gente já não tem mais esse mal tão vigoroso. Como é que se dá esse processo? O pessoal diz, como é que vai se dar? Olha, de uma maneira simples, os espíritos que desencarnam e não atingiram um certo grau nessa escala evolutiva que se prevê, eles não reencarnam mais na Terra. Lembram de dizer de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, dentro dessas moradas, dentro desse universo gigantesco, gente, isso só na questão de mundos habitáveis, para que a gente pense assim um pouquinho, tem o universo visível, universo visível, só o que a gente enxerga, tá? Não nós, né? Mas o que a ciência consegue enxergar. E ela limita esse enxergar pela quantidade de anos que a gente consegue viajar. Então não é que a gente consegue, é quanto tempo a gente viaja anos-luz a gente consegue chegar aqui. Tá? Quando a gente chega aqui, isso é o universo. Dentro desse universo visível, existem mais sóis, mais estrelas, do que grãos de areia em todo o litoral do Brasil. E isso é uma medida muito pequenininha do que se tem. Então, quando é um dia que vocês estiverem num local mais escuro, sair um pouco da cidade, olhar, quando a gente vai assim para o meio do mato, para um lugar mais onde tem, a gente dá uma olhada num dia, numa noite que esteja legal, esteja sem nuvem, gente, é imensurável o número de estrelas que a gente consegue enxergar. Isso a gente está falando só do universo visível. Quando ele diz há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está falando de 2 mundos. Um mundo físico, que é o nosso, e um mundo espiritual, que interage com o mundo físico. Então a gente vai ver relatos que existe existe o nosso lar que fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. É um mundo espiritual que lá está. E assim existe vários outros mundos, várias outras coisas. Então, o que a gente tem? Criação divina, ela é gigantesca. Criação divina é algo que a gente olha e fala assim, sabe aquele negócio que quando a gente olha e diz assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente fala. E nós estamos nesse contexto de criação divina. Nós fazemos parte da criação divina. E essa criação divina, ela sai do menor organismo possível ao mais evoluído. André Luiz vai dizer que do átomo ao arcanjo, nós estamos num processo de evolução.
Então, vem um mundo melhor? Claro que vem. É lógico que vem. E se nós voltarmos essa lógica que vem, é só a gente voltar no tempo um pouquinho. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, nós vamos ver que o mundo que a gente está hoje já é melhor. Já é um mundo melhor. Por quê, gente? Há pouco tempo atrás, a gente escravizava pessoas pela cor da pele. Há pouco tempo atrás, os nossos pensamentos em relação aos direitos das mulheres eram... Gente, não dá nem para comentar. E a gente pensa assim, mas isso deve se fazer... Não. Não. A gente olha a questão das opções sexuais das pessoas, que hoje há um dilema, uma briga, uma coisa constante. Há um tempo atrás, gente, era criminalizado. A gente criminalizava as pessoas. Hoje a gente está discutindo coisas, eu digo assim, houve um movimento, e existe um movimento, que diz assim, a geração mimimi, que é a geração que só reclama. Não tem isso, vocês conhecem, né? Não estou falando nada aqui fora do contexto. E daí, às vezes, a gente começa meio que a entrar nessa e achar isso também. A primeira questão que eu sempre faço é que seja assim, se a gente tem uma geração hoje que tem problemas, quem foi que a educou? Porque elas não saíram do além, assim, disse, olha, né? Quem foi que educou? A segunda questão é que a geração mimimi se tornou mimimi porque mexe com conceitos que nós tínhamos de maneira errada. Quanta piada a gente fez de mau gosto. Hoje se fala no bullying. E a gente vê pessoas cometendo atos porque se sentiram em determinado momento acuadas. Sabe quando você pega um animal e ele se sente acuado, por mais dócil que ele seja, ele pode atacar. E o ataque dele não vai ser um ataque porque ele queria, e sim por ele estar acuado. E a gente fez isso. Gente, eu às vezes começo a conversar com minhas filhas de coisa que eu fazia na minha infância, na minha começo de juventude ali, que até eu me apavoro. Bullying que se faz hoje, meu Deus. A gente fazia muito pior na nossa geração. Então, chegou um momento, a gente fazia coisa horrível. Eu tenho um colega meu que não foi mais na escola. Gente, eu tenho a cor, eu sou negro, eu me considero negro. Eu sofri bullying a vida inteira e nunca dei bola para isso, mas, no entanto, eu retribuía de outras maneiras. Se a pessoa tinha uma orelha avantajada, eu ia passar o tempo inteiro falando disso. Então, por aí vai. A gente chegou ao ponto de um amigo nosso, hoje eu me dou conta disso, na época ele desistiu de estudar. Ele não foi mais na aula. Olha só, e isso era tido como normal. Não era uma coisa assim condenável. Não era uma coisa questionável. Então, se a gente pega essa linha de evolução e diz assim, vem um mundo aí melhor, vem um mundo melhor. E esse mundo já está começando a ser melhor. A gente já está no mundo melhor. O problema é que, às vezes, a gente não se dá conta que hoje a gente tem um número de informações muito grande. E a transformação desse mundo melhor, ela só acontece quando a gente muda as pessoas. Lembra que eu disse? Esse mundo de regeneração ele vai se dar por um processo muito simples. Não reencarna mais aqui quem não tem mais condições de reencarnar. E daí a gente vai criando um mundo melhor. Claro que vai ter alguns contrapontos, ainda vai, mas é projeto divino, não é um projeto nosso. A Terra é um projeto divino. A evolução é um projeto divino. Tem uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, que ele diz assim, e o que se dá com aqueles que tentam frear o progresso? E a espiritualidade responde, serão atropelados pelo turbilhão. Viu que a gente não consegue frear o progresso, gente? Quando eu era um tempo atrás, eu não queria pegar o tal do celular do touch. Olha só, eu tinha meu celular de botão, e minhas filhas resolveram comprar um de touch para mim, e eu digo, meu Deus do céu. Isso não vai funcionar, eu vou bocar, eu vou estar com os dedos sujos, não vai funcionar e coisa. E elas foram lá e compraram e me deram o celular de touch. Gente, não existe mais celular de botão. É muito raro. Eu sou da época que o pessoal fazia curso de datilografia. Quando surgiu a internet, teve gente que dizia assim, não quero ver essas coisas.
WhatsApp. Daí diz, não, tá louco. Não quero. Vem, vem. E não adianta o fato de eu querer ou não querer. Não vai fazer diferença nenhuma para o mundo. É a mesma coisa a pessoa que diz assim, eu não acredito em reencarnação. Não vai fazer diferença. Nós vamos reencarnar, porque existe uma lei lá de reencarnação que a gente reencarna. Mas eu não acredito. Bom, eu não acredito em vida após a morte, mas tu vai continuar vivendo. O fato de eu não acreditar, talvez deu uma atrasada no meu processo evolutivo. Mas eu vou continuar vivendo. A pessoa que comete o desvio, o delírio, a loucura de cometer o suicídio, a primeira coisa que acontece é uma decepção terrível. Porque não tem mais o corpo físico, tem um crime que cometeu contra a lei e contra si mesmo, e está vivo. Não morre. Nós não conseguimos nos matar. A gente consegue deixar o corpo físico, mas isso a gente não consegue fazer. Por quê? Porque é uma lei divina. E esse projeto divino, ele vai acontecer. A gente vai escolher, eu quero ficar aqui ou não. Bom, se eu quero continuar atrasado, estacionado, eu posso. Porque é isso que a doutrina nos mostra. A gente evolui. Nós não regredimos, mas estacionamos. O estacionar é muito simples de entender, gente. É só a gente fazer uma analogia com as nossas conquistas materiais. Às vezes a gente pensa assim, qual é o meu sonho? É ter um tal carro. Daí eu vou lá e compro o carro, compro a casa na praia, e daí eu chego aqui no céu e digo, eu acho que deu, agora eu vou descansar. Não vou mais na sociedade espírita, porque eu comprei a casa na praia, eu vou morar na praia, eu vou me acordar de manhã e vou ir pescar, ou eu nem vou me acordar, vou ficar dormindo e pronto. Eu estaciono na minha questão evolutiva. Eu estou dizendo aí materialmente falando, imagina moralmente falando. Às vezes a gente chega e diz assim, deu, de agora em diante eu não tolero mais nada. A gente estaciona na nossa questão evolutiva. Então, vem aí um mundo melhor? Vem. Como é que ele vai se dar esse mundo melhor? Como é que a gente vai fazer esse mundo melhor? Primeira coisa, a gente tem que parar de nadar contra a maré. Sabe, quando eu estava lendo sobre evolução, é como se o mundo fosse um rio, tá? E a gente pode ir em direção que o rio está indo, que é o crescimento, para chegar no mar lá grande. Ou a gente pode nadar contra a correnteza, mas uma hora a gente vai cansar. Então tenham em mente, gente, que o mundo é melhor, que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer esse planeta melhor. Nós podemos fazer isso. Depende de cada um de nós. Eu não vou mudar o mundo completo? Não. Mas o meu mundo interior eu vou mudar. Eu vou mudar o mundo da minha família, eu vou mudar o mundo das pessoas que estão perto de mim. Pronto, eu já dei um pequeno passo nessa lei de evolução. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, e eu coloquei esses dias numa palestra, acho que até eu fiz a palestra aqui, que faz pouco tempo que eu estava essas palestras no roteiro, que eu disse assim, o que o espírita mais deseja? Qual é o desejo? Se eu sou espírita, se eu conheço a doutrina espírita, o que eu mais desejo como espírita? E daí, a resposta ela é muito simples. Evoluir. Esse é o desejo do espírita. Por quê? Porque a nossa vinda no planeta é para a gente evoluir. Kardec pergunta, por que a gente veio aqui? Por que da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Ele diz, evoluir. Evoluir fazendo a parte que ele toca na criação. Então é isso. A vida nos requer ações, nos requer que a gente trabalhe. Olha só, gente. Vencido esse primeiro momento, que mostra o nosso norte, para onde a gente quer ir, a gente quer evoluir, a gente quer ser melhor, como é que a gente conquista isso? Como é que se dá isso? Eu peguei duas questões do Livro dos Espíritos, a 779 e a 780. A 779, Kardec faz assim, olha o que Kardec pergunta. A força para progredir, para evoluir, aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Aure em si mesmo, ou seja, ele tem em si mesmo, ou é o fruto de ensinamentos? Ele diz assim, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo.
Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Vamos lá. 3 pontos fundamentais. Primeiro, gente, quando a gente pensa assim, bah, eu posso fazer minha parte? Posso. Por quê? Porque dentro de nós tem uma chama divina. Sabe quando a gente chega num lugar muito escuro? E a gente, esse sábado agora, a gente conversava sobre isso, porque tem alguns conceitos, às vezes, que a gente retira o mal. Né? A pessoa está com mal, daí vai lá e retira o mal da pessoa. E não é o retirar o mal, é trazer o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Assim como o escuro é a ausência da luz. Então, todos nós temos dentro de nós um potencial divino. E daí depende de como a gente, sabe, trabalha para que esse potencial cresça. Por isso que ele vai dizer assim, o homem tem sim dentro de si, ele tem essa capacidade de crescimento. Olha só, quando a gente fala de universo, de gigante, de estrelas, disso, daquilo, daquele outro, gente, nós somos filhos de Deus. Quando Kardec pergunta o que os espíritos são os seus filhos, é isso que os espíritos nos respondem. São seres inteligentes que habitam o universo. Olha só. Nesse universo gigante, nós somos os seres inteligentes. Nós somos a criação divina. Sabe de uma coisa que às vezes a gente não se dá conta? André Luiz vai nos falar de 3 tipos de criação. Criação divina, cocriação em plano maior, cocriação em plano menor. Ou seja, criação divina, ela é eterna e imutável. Ela vai evoluindo, tá? Mas ela não muda. Nós somos esse espírito. Criação divina. A cocriação em plano maior é o nosso planeta, Terra. Foi criado por Jesus. É material. E ela vai explodir. Não vai sobrar nem farelo dela quando o Sol explodir daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos. Não vai sobrar nada. Então, gente, nós somos potencialmente deuses. Jesus diz isso. Vós sois deuses. Olha só, não é para que a gente pense assim, agora eu sou Deus. Não, não é para que a gente trabalhe o nosso orgulho, não. Mas a gente tem que se achar especial. Se a gente quiser fazer um mundo melhor, eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só consigo passar para alguém se eu me sinto bem. Caso contrário, sabe, é mais difícil, é mais complicado. Eu costumo falar uma coisa em palestra, que, tá, vocês podem rir se quiser. Mas assim, é essencial que a gente chegue de manhã, você chega lá na frente do espelho, sabe, dá uma ajeitadinha assim, dá uma agitação, dá aquela respirada fundo, assim, eu chego lá, dá aquela respirada, assim, olho, me encorajo, digo, ô, negão bonito, hein? Gente, isso faz bem. Tá, que não é muito verdade, tudo bem, mas é preciso que a gente faça, sabe? É preciso que a gente se ache especial. Então ele diz que nós temos sim dentro de nós esse potencial divino. Só que nem todos evoluem no mesmo tempo. Por isso a vida em sociedade. Por isso que a gente precisa viver em sociedade. Eu posso pensar assim, eu vou lá comprar uma casa lá. Lembra aquele filme do Shrek, onde o burro está viajando, que ele diz assim, já chegamos? Ele diz, não, burro, falta muito ainda. Daí vamos, já chegamos? Não, burro, falta... Então, imagina que a gente comprou uma casa lá num mundo muito distante, onde não tem ninguém. Lá a gente não vai evoluir. Porque a evolução, ela se dá quando a gente está convivendo em sociedade. É viver em sociedade, é enfrentar as dificuldades, mas olha o ponto que ele coloca. Uns evoluem mais que os outros. Por isso que uns precisam auxiliar os outros. É
tirar o egoísmo de lado e colocar a caridade. Eu auxiliando os outros me auxiliando, a gente evoluiria bem melhor. Mas o que acontece? Entra aí, muitas vezes, a gente anula, né, a ajuda mútua. E entra a questão do egoísmo. Por quê, gente? Olha só, hoje a gente vive num mundo materialista. O que manda no mundo, o que manda no mundo hoje? Dinheiro, capital. Quem tem mais dinheiro, manda mais. A gente já se deu conta de qual é o processo educacional que a gente faz tanto nas escolas quanto muitas vezes dentro da própria família? O processo educacional hoje, e há uma discussão no mundo inteiro a respeito disso, a gente faz um processo educacional competitivo. Ele não é colaborativo. A gente vai para a escola e a gente é classificado pelas notas, e quem tem a melhor nota às vezes ganha um quadro lá, né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, e isso é muito comum, as empresas terem o funcionário do mês, não tem? Quem trabalha em empresa, eu não estou mais trabalhando, eu trabalho por conta hoje. Mas tem lá o funcionário do mês. O que o funcionário do mês é? Quem é? É o cara que não faltou ao serviço e que vendeu mais, geralmente. Esse é o funcionário do mês. Né? Ele está lá por quê? Porque ele ganhou dos outros. Então a gente cria uma cultura competitiva. A gente compete no trânsito. Chegando no trânsito, a gente quer ver quem é que chega mais rápido. Quando vê, tem as pessoas... Gente, vai dar uma diferença de 0,000 segundos lá. Mas a gente compete no trânsito. A gente compete dentro de casa. Muitas das discussões que surgem dentro de casa é porque ninguém quer perder. Não quer perder a discussão, não quer perder nada, entendeu? Então a gente não quer perder. Porque isso está inserido na nossa mente. Para que eu seja um vencedor, eu preciso ser um vencedor no mundo. Então a questão materialista, ela entra em primeiro lugar e a gente vai formando essa como é que eu vou dizer? Essa competição constante. E daí deixamos de lado a colaboração e entra a questões do egoísmo. Outras coisas aqui que eu botei que ressaltam bastante essas nossas questões quando a gente deixa de lado essa proposta espírita, que é de um colaborar com o outro, para que a gente tenha um crescimento. Tá? A gente faz comparações. Como a gente vive no mundo materialista, a gente faz comparações materialistas. Ou seja, eu estou em casa, eu olho para a casa do meu vizinho, eu olho para o carro do meu vizinho, das pessoas que estão ao redor. Eu tenho certeza que vocês não fazem isso. Mas lá em Sapucaia, né, que é um lugar muito, muito distante, o pessoal às vezes pensa assim, mas como é que conseguiu tudo isso? Acredito que as pessoas pensam até que os outros estão roubando para conseguir isso, conseguir aquilo. Como é que consegue? Eu trabalho e não consigo. Viu a casa dele? Viu a casa que ele comprou? Viu o que ele conseguiu fazer? Olha só, isso é muito louco. Isso é doença psicológica, muitas vezes, que a gente vai desenvolvendo. Porque a gente deixa de fazer aquela proposta que está ali muito simples. Quem sabe mais ajuda o outro que sabe menos. Pronto. É um processo colaborativo. A gente vem com essa questão de competição muito ligado lá ao mundo primitivo. Porque lá no mundo primitivo, nós tínhamos que lutar para sobreviver. A primeira passo da evolução do homem é ele sobreviver. O primeiro passo que a gente tinha no nosso caminho evolutivo era aprender a sobreviver. Por isso que a gente tem os instintos de preservação. Alguém já chegou num lugar muito alto, assim, dá aquela olhada para baixo, né? Dá aquele frio na barriga? O pessoal tem isso? Hã? Não? Tem pouca gente que não tem. Eu não é que eu tenho isso elevado à potência 10. Se alguém já foi no Morro da Borússia aqui, em Osório, sabe, tem um lugar que o pessoal salta de asa delta. Aí as minhas filhas foram até perto. Eu fui deitado no chão, para vocês terem uma ideia.
Para me chegar na beirada eu fui, mas eu fui assim, e foi automático, eu fui caminhando e me abaixando, fui caminhando e me abaixando, fui caminhando. Quando eu vi, eu tava deitado no chão, rastejando assim para chegar na beirada, sabe? Os filhos olharam, mas que fiasco é isso, mano? Eu sou grande, né? Disse, que é isso? Tava eu lá assim para chegar no chão. Gente, isso é instinto de sobrevivência, a gente tem os nossos instintos, sabe? A gente tem reações quando somos colocados em perigo. E isso a gente demorou milhares e milhares de anos para produzir, para ter. Se alguém faz assim, sabe aquela brincadeira do piscar? A gente fazia, vamos ver se tu tem medo disso. Daí fazia assim, a pessoa pisca. Esse piscar, gente, ele é uma coisa tão fantástica que a gente faz isso automático. Tu não pensa, vou piscar. Não, a gente pisca. É um instinto de defesa. Quando algo vem na nossa direção, a ideia de piscar ou de desviar é muito rápido. Isso são instintos que a gente foi cultivando por muito tempo. Até chegar no ponto que tem hoje, entendeu? Então, olha só. No mundo primitivo, aprendemos a sobreviver. No mundo de expiações e provas, a gente começa a fazer essa questão de aprender a colaborar. Só que a gente ainda está com essa coisa em mente da competição. Porque lá a gente tinha que sobreviver, então vamos lá, vamos sobreviver. Vinha um ou outro lá querendo nos destruir, vamos sobreviver. Não é mais assim. O mundo mudou. A gente não precisa mais ter isso. Só que é difícil de a gente entender. E aí vem as questões da evolução intelectual. Porque a gente pensa assim, a evolução moral. A gente já vai chegar na questão agora para que a gente possa entender isso. Deixa eu chegar na questão que fica mais fácil de entender. 780 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Olha a pergunta. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O que ele diz assim? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, um acontece, mas nem sempre ele sai atrás seguindo, né? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ou seja, acertar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta suas responsabilidades nos seus atos. Tem uma história que a minha filha me contou, uma das minhas filhas está fazendo um cursinho pré-vestibular e eu não vou saber de que livro é, enfim, não vou saber a coisa, mas a essência da história eu posso trazer para vocês. O que acontece? Os índios, antigamente, eles comiam pessoas. Eles eram carnívoros, eles eram canibais. Carnívoros a gente eles eram canibais. Então, pensa bem, eles comiam pessoas. Daí não é que eles comiam pessoas por causa da fome. Eles comiam pessoas porque eles achavam que ao comer uma pessoa que era muito inteligente, eles pegavam a inteligência da pessoa para eles. Se a pessoa fosse muito guerreira, eles iam ficar mais guerreiros do que eles pegavam para eles. E daí tem uma história que conta que eles foram um dia botar lá, eu sempre imagino isso, que seja aqueles panelão de água fervendo, né? Mas não deve ser isso, né? Mas enfim, foram botar o rapaz lá para fazer, né? Vai ser cozido agora. E ele começa a chorar. Chorar muito. E daí o que eles dizem? Não vou comer ele. Ele não está muito chorão, ele é medroso, nós vamos ficar com medo. Não, vamos comer ele, devolve ele, vão lá, chego lá na tribo do pai dele e devolve ele e diz, teu filho é um baita chorão, nós não vamos comer ele. Daí o pai dele disse, não, ele não foi educado para isso, tu não é chorão nem nada, coisa, e diz que ele não é. Daí o guri se enche de bril assim, fica bravo e vai lá e briga com os índios e coisa. Aí disse, agora a gente pode comer ele, daí prenderam ele, mataram ele, comeram ele. Entenderam? É verdade, gente, isso é uma história que contam lá pro pessoal. Olha só, o que acontece aí, gente? Não é uma questão moral. A questão moral deles estava identificada com o aspecto intelectual, com o que eles entendiam. À medida que a gente vai evoluindo, hoje a gente olha e diz assim, não, absurdo. A lei divina sempre foi a mesma. O problema é que quando eu consigo evoluir, quando eu consigo crescer mais, eu consigo entender melhor a lei divina. E esse progresso é intelectual de mente. Abra-se um parênteses aí. Vamos supor que eu evolui muito, eu sou uma pessoa muito inteligente. Mas daí, a inteligência, nesse aspecto, ela está me gerando prejuízos moralmente.
Porque se a gente vê, há uma diferença, fazendo um parênteses, inteligência e sabedoria. Sabedoria é quando a gente une as duas coisas, inteligência e crescimento moral. É o sábio. Agora, a inteligência, por si só, ela não quer dizer evolução. Eu evoluo intelectualmente, mas não evoluo moralmente. Se eu tenho alguma coisa que vai me prejudicar, muitas vezes a espiritualidade nos diz que a gente reencarna com questões que a gente não consegue acessar. Porque, gente, toda conquista que nós fizermos intelectualmente nessa vida, ela é nossa, ela nos pertence. A minha filha está fazendo o curso que eu estava falando com vocês, a minha mais nova, que ela tem 18 anos, ela está fazendo o curso pré-vestibular na URGS, em Porto Alegre, nesses cursos que eles dão lá. Então ela passou, fez uma provinha e coisa, está fazendo o curso pré-vestibular. Tem duas senhoras, uma de 70 e outra de 65 anos, fazendo o curso pré-vestibular. A de 70 disse que quer fazer teatro, que o sonho da vida dela é fazer teatro. 70 anos ela está fazendo o curso pré-vestibular. Ela não está fazendo... Eu não sei se ela é espírita, mas ela tem uma consciência espírita já com ela. Por quê? Porque, gente, é meu. Tudo que a gente adquire, que seja sabedoria, é a única coisa que a gente leva. O resto tudo fica aqui. Até o corpo físico. Roupa, nada. Mas isso a gente leva. Por isso que as pessoas renascem com facilidade de algumas coisas, com dificuldade de outras. Já viram? Já viram a pessoa que nasce com um dom de música? Eu tenho um amigo meu que ele toca pelo ouvido. Uma vez a gente fez um negócio na sociedade lá e eu disse, Fábio, ensina o pessoal a tocar violão de cara, não consigo. Eu toco escutando, eu toco pelo ouvido. Eu nem sabia que existia isso. Eu uma vez tentei tocar violão. Acho que o violão desistiu de mim. A coisa foi tão assim que o violão chegou, olhou para mim e disse assim, Fabiano, vou te dar um conselho, meu amigo, vai fazer outra coisa. Então, tem pessoas que nascem com uma facilidade, a pessoa escuta, a pessoa faz, enfim, a pessoa vai lá fazer comida, a pessoa daqui a pouco olha lá, tem sal e não sei o que, ela faz, pronto, é diferente. Por quê? Porque adquiriu isso na outra vida, adquiriu isso ao longo da sua jornada. Muitas vezes, se isso está me prejudicando, é melhor que eu reencarne com, muitas vezes, uma deficiência, e a gente vai encontrar síndromes onde tem pessoas muito inteligentes, há uma eclosão disso, e a gente agora consegue fazer diagnósticos melhores. Pessoas muito inteligentes, a gente percebe, mas com grande dificuldade de convivência social. Sempre a nossa encarnação, gente, nós estamos na nossa melhor versão. Nós estamos no nosso melhor modelo que foi construído. A gente reencarna e a espiritualidade pensa lá, diz assim, para que tu possa se dar bem. Porque a gente às vezes se ilude, às vezes a gente pensa assim, porque o que o Espírita diz, né? Nós somos os responsáveis por montar o nosso projeto de vida. Mas esse projeto, gente, a gente montou ele, a gente está montando as coisas que a gente está fazendo hoje. Quando a gente chega lá no mundo espiritual, se fosse deixar só por nós, não ia nascer ninguém pobre. Não ia. Quem é que acha que ia nascer pobre? Ele pediu, ó Deus, eu quero nascer pobre. Quero nascer com pouco dinheiro, bastante dificuldade, umas doenças aí, umas coisas. Gente, nenhum. A gente ia chegar lá e tudo dizer, não, me bota rico que eu vou ajudar todo mundo. Pode ter certeza que eu vou ajudar. Não. A espiritualidade pega e faz um projeto para nós. E esse projeto é a melhor condição que a gente vai ter para reencarnar. Para que a gente possa progredir. Então, dentro desse projeto, às vezes as nossas questões intelectuais, elas são abafadas. Deixa lá. Essa parte vai ficar quietinho. Vai ter alguns lampejos, assim, tu vê que a pessoa tem, mas vai ficar quietinho para que possa desenvolver a parte moral. Porque as duas têm que caminhar meio junto. Kardec diz que às vezes elas não caminham, mas uma decorre da outra. E para que a gente chegue no mundo de regeneração, a gente tem que estar com os dois fatores parelhos. É preciso que a gente evolua intelectualmente
E é preciso que a gente evolua moralmente. Porque quando a gente evolui intelectualmente, a gente tem o livre-arbítrio, entende melhor a lei divina e daí pode fazer as escolhas mais certas. E essa evolução nos vem a partir do momento que a gente quer. Olha o que diz Leon Denis. Leon Denis diz assim, ó, que um segredo para que a gente possa crescer está em a gente querer, saber e amar. 3 coisas. A gente tem que querer, saber e amar. Primeiro ponto, gente. Quando a gente quer, a gente deixa de lado o egoísmo e o orgulho. Porque a gente pensa coletivamente. A gente deixa o nosso orgulho de lado. Sabe o que isso significa, deixar o orgulho de lado, quando a gente realmente quer alguma coisa? Deixa eu contar uma outra história para que a gente possa fixar isso. Às vezes a gente vai criando uma coisa pessimista. O senhor ele falava sobre isso agora, né, senhora? A gente conversava lá. A gente vai criando achando que o mundo, sabe, uma coisa... Não, acredita. Acredita nas pessoas. Tem uma história de uma pessoa que ia pedir enxada pro vizinho. Você já deve ter ouvido falar nessa história, mas vamos lá. Ele ia pedir a enxada pro vizinho. Só que ele saiu de casa e disse, vou lá pedir a enxada, quebrou o carro da minha enxada, coisa, mal conheci o vizinho, daí ele disse, mas eu vou lá, vou ver se ele me empresta a enxada, porque eu não tenho onde, não. Né? Foi lá, daí quando ele foi sair, ele pensou assim, disse, mas o vizinho vai chegar e vai me negar. Não vai me emprestar a enxada. Não vou. Ele voltou. Aí ele disse, não, mas eu vou lá. Mas eu vou chegar lá, o vizinho vai dizer, olha, tu cuida da minha enxada, faz isso, faz aquilo. Não vou. E assim ele ficou, ele dava um passo, sabe? E voltava. Daí, dali a pouco, ele se indignou, foi lá, bateu na casa do vizinho, o vizinho abriu, ele disse, olha, eu não quero mais a tua enxada emprestada. Pode ficar pra ti que eu não quero mais. O vizinho não tinha falado nada. Então, quando a gente quer alguma coisa, eu quero alguma coisa. Eu me proponho a, de repente, levar um não. Tudo bem. Mas eu quero. Eu tirei o orgulho de dentro de mim. Eu quero mudar. Eu quero fazer algo diferente. Eu tiro o orgulho de dentro de mim. Por isso que Leon Denis diz que querer é o primeiro passo para qualquer coisa. O segundo vem na questão intelectual, a gente tem que saber. Porque não adianta nada eu querer e não saber. Olha só, minha esposa tinha uma máquina de lavar roupa. E eu, profissionalmente, trabalho como mecânico automotivo. Só que quando você é mecânico automotivo, se pressupõe que a gente conserta tudo quanto é coisa. Avião, helicóptero, qualquer coisa. E ela resolveu que eu tinha que consertar a máquina de lavar roupa. E eu disse, eu não sei mexer nesse negócio. E ela disse, mas dá uma olhadinha. Eu queria. Eu tirei a questão do orgulho de dentro, né? E disse, tá, vamos lá, vamos tentar arrumar. Tudo bem. Só que eu não sabia. E aí vem um ditado popular, de boa vontade. Como é que é? O inferno tá cheio. Eu fui só com boa vontade. Eu cheguei lá, mexi na máquina, olhei, deve ser esses contatos aqui, passei uma lixa, coisa e tal, era aqueles botão, botei, liguei, a máquina começou a funcionar, eu digo, tá, aquele negócio assim, vou ver a máquina. Gente, quando chegou num ciclo daquele de lavagem, essa máquina começou a dar cada estouro, sem mentira. Deu uns linguarão de fogo desse tamanho na máquina, caiu o disjuntor da casa, bom, um horror. A máquina não prestou para mais nada. Querer, gente, é o primeiro passo. Saber é o segundo. Então, se eu vou praticar a caridade, eu tenho que saber o que a pessoa precisa. Se eu quero mudar e fazer um mundo melhor, um mundo de regeneração, eu tenho que saber o que eu preciso fazer para isso. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu trabalho as minhas questões éticas, que é querer o bem do próximo, que é o conviver em sociedade? Como é que eu faço esses processos? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é a nossa bússola segura. Questão 625, ele aponta, Kardec aponta Jesus como o nosso modelo e guia, como aquele que vai nos dar a direção para os nossos atos. A gente vem, quando a gente diz assim, o saber, o crescimento intelectual, ele é essencial. E esse crescimento intelectual, que hoje a gente vê ele desproporcional ao crescimento moral, sem sombra de dúvidas, ele vai nos levar a algumas situações que vão fazer o mundo de regeneração. Lembra que as duas coisas têm que se emparelar? O pessoal já ouviu falar aí indústria 4.0? A indústria do futuro? Gente, o emprego que a gente conhece vai sumir.
Vocês já se deram conta que hoje antigamente a gente passava numa roleta e tinha um cobrador. Hoje a gente passa um cartão. E no futuro vai ter algum sensorzinho lá dentro do teu celular que a gente vai botar os créditos e vai passar. Hoje, com a fabricação de alguns produtos, eles são todos automatizados. Em 2016, a Suíça voltou ao plebiscito, onde cada suíço ia ganhar 9 mil reais por mês do governo, sem fazer nada. Nada. Por quê? Porque senão a economia deles trava. Não tem emprego. O emprego é diferente. Pós-pandemia, muita gente faz trabalho em casa. E cada vez mais o trabalho que a gente conhece vai desaparecer. Vai surgir muito robô no mundo. E podem ter certeza, se daqui a 30 anos, se eu vier aqui, eu vou vir aqui assim, vou estar meio curvado, e vocês podem me cobrar, os mais novos aí, se tiverem por aí, podem me cobrar, tá? Vai ter muito robô, gente. Carro autônomo, andando sozinho, já tem. Já tem carro que anda sozinho. A gente vai pegar uma estrada para ir para a praia, vai entrar ali, o carro vai nos largar lá. Você não vai tocar a mão no volante nem nada. Quando a gente vê André Luiz mostrando o desenvolvimento no nosso lar, já tem essas coisas. E aqui é uma cópia de lá. Então vai chegar um ponto que os conflitos e o trabalho que a gente vai ter vai ser nos consertar moralmente. Sabe aquela questão que a gente nunca tem tempo? A gente vai ter tempo. Mas tempo para ouvir o outro. Vem o terceiro fator que Leon Denis diz. Amar. É preciso que a gente desenvolva o amor. A gente vai ter tempo para escutar. As pessoas muitas vezes estão com problemas psicológicos graves. Mas a gente não escuta. A gente escuta uma pessoa falar que está com dor na perna, que está com dor no braço. Mas como a gente está mentalmente, a gente não tem nem coragem de falar dentro de casa muitas vezes. A gente não conversa. É difícil. Porque se a gente chegar para a esposa ou para alguém e dizer assim, bah, não estou legal. Meu pensamento não está legal, não estou conseguindo focar, não estou conseguindo... É difícil. A gente tem dificuldade de se ouvir. Nós temos dificuldade de se conhecer. E a gente só vai evoluir moralmente quando a gente fizer essa transformação. Essa transformação vai trazer um planeta melhor. Um planeta melhor para os nossos netos, para os nossos filhos. E quem sabe para nós mesmos. Porque como a gente sempre diz na lápide do Espírita, né? Nós escrevemos lá, em breve estarei de volta. Então, a gente vai voltar. A gente começa a transformar esse planeta agora, porque logo, logo a gente está de volta. Mas é preciso que a gente se transforme antes. Conhece-te a ti mesmo. Caminho para a felicidade. Amarás ao teu próximo, assim como a ti mesmo. Se ame, se goste. Porque essa é a chave para que a gente construa um mundo melhor. Quando a gente se gosta, a gente escuta o outro. A gente dá bons conselhos, ou às vezes a gente até não fala nada, mas só escuta. É um primeiro passo para um mundo melhor. Meus amigos, muito, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder estar aqui presente. Que a gente tenha aí ações no bem, persistência no bem. Não desiste de fazer o bem, não. Não desiste dos outros e não desiste de si mesmo. Persiste, que uma hora vai dar certo. Jesus nos deu um grande exemplo. Quando passa por todo o período da crucificação, e suas últimas palavras são: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já prevendo que a gente teria que crescer intelectual e moralmente, para daí ter escolhas mais acertadas. Que a paz desse amigo Jesus permaneça presente com todos nós. Muito obrigado. Quero agradecer a prática do nosso irmão Real e ter trazer essa prática tão expressiva para o nosso entendimento. Eu vou convidar o nosso irmão Carlos da Casa Caridade para fazer o fechamento. Logo em seguida, nossa irmã, nós temos 2 sessões
termina a doutrinária, nosso irmão faz a espiritual, que é a panela. Pai de infinito amor, amado Mestre Jesus e benfeitores que regem esse trabalho na noite de hoje. Pai, agradecidos somos por tudo que ouvimos, agradecidos somos pela vida e que podemos retribuir de uma forma singela, levando todos os ensinamentos que aprendemos, que ouvimos aqui com o nosso irmão, para o nosso melhoramento espiritual. E que possamos sim, a cada dia melhorar de uma forma de muito amor, de muita paz e lembrando a todos, de muita gratidão por estarmos aqui encarnados. E assim, te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Chamo nossa irmã do Departamento Espiritual para dar continuidade. Então, meus irmãos, depois da nossa casa estar bem harmonizada, possamos fazer as nossas irradiações nesse momento. Em primeiro lugar, levando o nosso pensamento lá na nossa casa, onde pode se encontrar algum irmãozinho que está em sofrimento, em perturbação, que através do nosso pensamento e da espiritualidade maior que rege os trabalhos da nossa casa, eles possam ser convidados a vir até nós. Receber esse amparo, esse conforto, esse sustento divino, para que possam também ser auxiliados, para que possam também ter a sua evolução. Possamos ir aos hospitais nesse momento, elevando o nosso pensamento aos nossos irmãos doentes, doentes da mente, do corpo e do espírito, que eles possam, através do nosso pedido, do nosso desejo, receber um passe de cura, um passe de fortificação da vossa cabeça, que amanhã, quando eles acordarem, possam se encontrar bem melhores. Possamos também ir até os abrigos, às casas-lares, aos presídios, aos orfanatos, em qualquer lugar onde houver um irmão nosso em sofrimento, necessitando desse auxílio, que possamos elevar o nosso pensamento e pedindo a espiritualidade maior que lá esteja amparando. Possamos pedir pelos nossos irmãos universais, pelo nosso planeta e por todos aqueles que sofrem, que necessitam de auxílio, de preces, de orações. Em nome de Deus e de Jesus, assim seja. E que ao passarmos a sala de passe, possamos estar bem harmonizados para receber os fluidos energéticos que vão ser enviados a cada um de nós, conforme os nossos merecimentos e segundo as nossas necessidades.